Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma noite em que nos encontramos no Meimei Coquitlam Society, nesta noite com o companheiro Felipe, que vai conversar conosco sobre o Livro dos Médiuns, 160 anos, nesse mês de janeiro de 2021, né, Felipe? Muito obrigada a todos, e a gente vai fazer a página inicial e a prece com a TAM. Boa noite. Vamos lá com o livro Jesus no Lar. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, de como a vida, a colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi estornado, por determinação do céu, ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os adranjosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, poderia perfeitamente gerar o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando, em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. E se alguém, diante dele, dava o pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, à maneira que caules em barril de mel, porquanto, além de não reagir, por conseguia transtando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma. De vez em toda denúncia, torpe se perdia, inútil, em grande silêncio. Reparando-se as ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava-se desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do seu próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao término da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureloado por brilhante diadema e,
porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio. Foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar nos conectar depois dessa linda mensagem que nos mostra que nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que o bem está dentro de cada um de nós, que possamos nos fortalecer para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Senhor, nos ilumina, nos guia, nos mostra sempre o melhor caminho a seguir. Que a semente plantada dentro dos nossos corações nessa noite possa germinar e que possamos combater o mal, começando com esse combate dentro de cada um de nós, com a nossa reforma íntima. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para escutar mais uma palestra, que possamos ouvir, que possamos entender, que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos. Que assim seja. Felipe? Obrigado, Tan. Então, boa noite a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à casa pela oportunidade de aqui estarmos estudando um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, em especial a espiritualidade amiga, por essa oportunidade. E então que a gente possa sair daqui, ao final do nosso estudo, um pouquinho melhor do que entramos, né? Nesse ano de 2021, mais precisamente há 4 dias atrás, né, a gente comemorou 160 anos da publicação do Livro dos Médiuns. Então, a gente recebeu esse convite da casa, né, Meimei Coquitlam, para a gente falar um pouquinho sobre essa obra que é fundamentalmente relevante na ainda breve história da doutrina espírita, né? Vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Ótimo. Então, vamos falar hoje sobre o Livro dos Médiuns, né, que está completando esse mês de janeiro 160 anos de sua publicação. Para a gente poder contextualizar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra de Kardec, né? A gente tem aí o Pentateuco kardeciano, né, que compõe a base da doutrina espírita, e essa base doutrinária, né, ela compreende as seguintes obras, né, como a gente pode ver aí no slide: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas são os que a gente chama de as obras básicas da doutrina espírita, né, que são 5 livros que foram publicados por Allan Kardec, né, cujo nome real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e essas obras foram compiladas, né, entre 1857 e 1868, como a gente pode ver aí. As obras básicas, é importante a gente ressaltar que elas fazem parte de um conjunto de 11 publicações de Kardec, né, que são as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, dentro dessas obras fundamentais, que são 11 publicações, a gente tem o Pentateuco kardeciano, que são essas 5 obras básicas, né? E elas surgem a partir do Livro dos Espíritos, que é o mais abrangente, né, que faz uma
uma profunda introdução, né, apresentando o Espiritismo para a gente, seguido de 1019 perguntas que são endereçadas aos espíritos e cujas respostas foram codificadas por Kardec. Quando a gente fala codificadas, a gente quer dizer que Kardec analisou minuciosamente todas essas respostas, compilou, resumiu, categorizou e organizou, ele pedagogo que era, né, de forma que a gente pudesse compreender melhor as leis que regem o universo, o intercâmbio com o mundo espiritual, o conteúdo, a parte filosófica e principalmente a parte científica da doutrina. Então, essas obras fundamentais, né, elas abordam, sob o ponto de vista dos espíritos, os mais diversos temas. No livro dos médiuns, que é o que a gente vai falar bastante hoje, né, a gente vai focar, né, nos temas que são ligados a esse intercâmbio, né, com o mundo dos espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, como a maioria de nós já sabe, está relacionado à moral cristã. O céu e o inferno está relacionado à filosofia, à parte filosófica, né, e à parte da justiça divina, e a Gênese está mais relacionada a questões científicas. Então, entrando já, aprofundando no tema de hoje, que a gente vai falar, né, o Livro dos Médiuns, né, o Livro dos Médiuns, ele versa sobre o caráter experimental e investigativo do Espiritismo, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. Então, a gente, para quem não sabe, né, o Livro dos Médiuns, quando ele foi publicado, ele tinha um outro nome, né, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Então, como a gente já disse, foi publicado no dia 15 de janeiro de 1861, há 160 anos, né? E tem como conteúdo doutrinário o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, né? Os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os obstáculos que a gente pode encontrar quando a gente lida com a mediunidade, até mesmo na vivência da doutrina espírita, né? E constitui, basicamente, o segmento do Livro dos Espíritos, é como se fosse uma continuação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns, ele tem esse caráter. É importante a gente contextualizar e lembrar, né, que Kardec, quando foi convidado a observar e tentar justificar e explicar os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo com muita frequência na Europa naquela época, né, principalmente na França, Kardec foi escolhido a dedo justamente por ser uma pessoa extremamente criteriosa, por ser um cético, por tentar buscar justificativas científicas para os fenômenos, né, justamente por combater o charlatanismo, combater situações menos nobres, digamos assim. Então, Kardec tinha essa personalidade, né, e essa característica, e isso foi fundamental para que ele pudesse observar, né, o fenômeno das mesas girantes, e por presenciar tantos fenômenos diferentes, com médiuns diferentes, em situações diferentes, ele conseguiu perceber que por detrás daqueles fenômenos ali, de fato, existia uma causa inteligente, e daí surgiu toda a nossa doutrina espírita, né? Daí a história se faz. E como estamos comemorando, né, 160 anos do Livro dos Médiuns, né, eu trouxe aqui uma mensagem da FEB, né, em comemoração do Livro dos Médiuns, né, no site da FEB está publicado lá. O Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos que dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. De leitura e consulta indispensável, uma preciosa forma de conhecimento para qualquer pessoa indagadora e atenta ao fenômeno mediúnico. Então, quando a gente lê essa mensagem da FEB, né, a gente para e pensa, por que a gente tem que estudar o Livro dos Médiuns, né? Será que nós devemos ser médiuns ostensivos para que a gente
de fato estude, né, o Livro dos Médiuns? Será que... E assim, é muito comum, né? Quem que nunca ouviu uma pessoa falar assim, eu não tenho sensibilidade mediúnica nenhuma, eu tenho a sensibilidade de uma porta. Eu, eu, ou então a gente escuta assim, eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu tenho bastante sensibilidade, às vezes escuto, às vezes eu vejo, às vezes eu tenho uma intuição muito forte, mas eu morro de medo. A gente escuta os mais diversos discursos, né? Então, a gente compilou aqui algumas razões do porquê a gente deveria estudar o Livro dos Médiuns, né? E a primeira delas que a gente colocou é entender que a mediunidade faz parte da vida, né? Que mediunidade não é uma exclusividade de um grupo seleto de pessoas dentro da doutrina espírita, né? Todos nós somos médiums, né? Em maior ou menor medida, independente de sermos espíritas, de sermos umbandistas, de sermos do candomblé, de sermos católicos, de sermos evangélicos, ou até mesmo de sermos ateus, né? Inclusive, as pessoas que não acreditam na existência dos espíritos, elas podem e são constantemente, né, influenciadas pelos espíritos. Então, é fundamental que a gente estude seriamente a mediunidade, porque quanto mais a gente estuda, melhor a gente compreende e melhor a gente lida com essa influência dos espíritos, né? E melhor a gente sintoniza com os espíritos que compartilham, né, com a gente a nossa jornada, para que a gente possa, de fato, alcançar os nossos objetivos aqui na Terra, né? Agora, nós que somos espíritas, né, ou que pelo menos estamos aqui reunidos estudando a doutrina espírita, o estudo sério da mediunidade ele é ainda mais importante, ele é ainda mais fundamental, porque o espiritismo ele é uma ciência prática, né, que consiste assim nas relações que a gente estabelece com os espíritos, né? É uma filosofia que faz com que a gente compreenda, né, todas as consequências morais, né, que vêm dessas relações que a gente tem com os espíritos. Então, mesmo que a gente não possua uma faculdade mediúnica ostensiva, né, a gente nunca tenha produzido nenhum fenômeno mediúnico, né, ou que a gente nunca tenha participado de nenhuma reunião mediúnica, é fundamental que a gente, de fato, compreenda o que é a mediunidade, estude profundamente, né, as relações que a gente tem com o mundo espiritual. Um segundo ponto, né, que a gente ressalta aqui é o necessário alicerce, né? Quando a gente falou das obras fundamentais da doutrina, né, as 11 obras compiladas por Kardec, né, elas são todas elas, principalmente o Pentateuco kardeciano, né, as 5 obras básicas, mas todas as obras de Kardec, elas resultam de sérios e prolongados e laboriosos estudos que Kardec fez, né? E nesses estudos ali está compilado, né, milhares de observações que Kardec fez. Então, é um estudo longo, dedicado, aprofundado, né? E é importante ressaltar que quando Kardec fez esses estudos, e quando compilou e compôs essas obras magníficas, né? Ele contou com uma elevada assistência espiritual. Mas Kardec, ele não tinha nenhum sinal exterior de mediunidade. Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva. E esse é um dos paradigmas que a gente quebra quando a gente começa a aprofundar os nossos conhecimentos acerca da doutrina espírita, né? Muita gente acha que Kardec era médium, que Kardec tinha essa relação de ostensiva com os espíritos, né? E não, Kardec, pelo contrário, Kardec não tinha sensibilidade mediúnica nenhuma. E isso, ao invés de prejudicar o trabalho dele, né, essa ausência de mediunidade ostensiva, na realidade foi o contrário, foi extremamente benéfica, né, para que Kardec pudesse compor essas obras fundamentais, né? Eu até separei aqui uma frase dele que ilustra bem isso, né? Kardec falou: com uma mediunidade efetiva, eu somente teria escrito sob uma mesma influência. Teria sido levado a aceitar como verdadeiro apenas o que me tivesse sido comunicado, e isso talvez sem razão, ao passo que, em minha posição, convinha que eu tivesse liberdade absoluta para obter o que é bom onde quer que se encontrasse e de onde viesse. Portanto, tenho podido fazer uma seleção dos diversos ensinamentos sem prevenção e com total imparcialidade. Tenho visto muito
estudado muito, observado muito, mas sempre com um olhar impassível, e nada mais ambiciono senão ver a experiência que tenho adquirido colocada a benefício de outros. E estou feliz de poder evitar para eles os escolhos inseparáveis de todo noviciado. Então, gente, a gente vê essa frase de Kardec, né, essa expressão de Kardec, ela é maravilhosa, né, porque ao invés de compor as suas obras com parcialidade, que seria natural se ele fosse médium, tivesse sob influência de um ou de um grupo de espíritos, né, ele se valeu de dois critérios fundamentais. Em primeiro lugar, a lógica, né, Kardec era extremamente lógico, e em segundo lugar, o ensino geral e concordante dos espíritos, né? Tinha que haver uma concordância entre todas as fontes, né, as mais diversas fontes, não só de espíritos, mas também de médiuns, porque as manifestações vinham de diversos lugares, não somente de um médium só. Então, quando a gente vê esse critério de Kardec, a gente vê que é um alicerce sólido, né, para que a gente estude mediunidade, né? Um terceiro ponto que a gente vai ressaltar aqui, né, a diretriz segura, né? Nessas obras fundamentais do Espiritismo que a gente fala, né, a gente destaca em matéria de mediunidade o livro dos médiuns, né? E como a gente falou, o livro dos médiuns ele não se dedica única e exclusivamente aos médiuns ostensivos, mas todos que lidam com fenômenos mediúnicos. E quem lida com fenômenos mediúnicos somos todos nós, né? Em maior ou menor grau. Então é outro paradigma que também a gente quebra, né? Desde uma intuição sutil que a gente sequer percebe, até uma manifestação grosseira e bastante ostensiva, existe ali um fenômeno mediúnico. Então, todos nós estamos sujeitos a essa influenciação mediúnica. Está aí a importância da gente estudar o livro dos médiuns, porque ele representa para a gente essa diretriz. Né? Logo lá na introdução, Kardec já coloca para a gente, né, que a prática mediúnica ela está rodeada de diversas dificuldades, né? E que a gente nem sempre está livre desses inconvenientes. E que somente com um estudo sério, somente com uma dedicação completa, que a gente consegue prevenir esses obstáculos, essas dificuldades, né? Então, ter o livro dos médiuns como diretriz é fundamental. Um quarto item que a gente ressalta aí é que não basta receber a comunicação mediúnica, é indispensável analisá-la. E isso, para quem trabalha com mediunidade, para quem já participou de reunião mediúnica, para quem ou é médium ostensivo, ou trabalha em algum tipo de trabalho dentro da casa espírita, no campo mediúnico, a gente sabe que mais importante do que a comunicação em si é a análise que é feita, criteriosa, assim como Kardec fez, e a gente tenta fazer da mesma forma, né, a análise que é feita dessa comunicação. Né? No livro dos médiuns fica bem claro, né, quando a gente começa a estudar, que existe uma certa facilidade na recepção das comunicações mediúnicas. Né? Como a gente disse, qualquer um não precisa ser espírita para poder receber uma manifestação dos espíritos. Né? Elas acontecem desde os primórdios da humanidade, desde que o homem é homem, né, que existem manifestações mediúnicas independente das crenças, independente das religiões, né? Então, assim, o que pode ser obtido, né, através da prática mediúnica, em pouco tempo, é apenas o hábito. Então, é fundamental, né, que o médium ele adquira experiência, né, que ele vai exercitando aquela atividade mediúnica aliada, né, com o estudo sério, né? Então, toda vez que a gente, à medida que a gente vai vendo o médium praticando, e ao lado dessa prática mediúnica, o estudo acompanhando sempre, a gente vê que o médium ele vai se colocando numa condição cada vez mais preparada para lidar com as dificuldades da mediunidade. E aí fica cada vez mais fácil a fazer a análise dessas mensagens, porque o médium, com o tempo, ele começa a perceber, a discernir a qualidade, né, do teor das mensagens que ele produz, né? Ele, enquanto instrumento, ele produz. Importante lembrar, né, que o médium nada mais é do que um instrumento,
né? Quando a gente está estudando a mediunidade, a gente fala muito, né, da questão, analogia com o instrumento musical, né? Então, assim, se você tiver um piano completamente desafinado, você pode pegar o melhor pianista que existe para tocar, fazer ali um concerto maravilhoso. Se o piano estiver totalmente desafinado, não vai sair uma melodia agradável. Agora, se você tiver um piano extremamente alinhado, extremamente equilibrado, extremamente afinado, mesmo que o pianista não seja dos melhores, você consegue tirar dali alguma melodia bonita. Então, o médium é a mesma coisa, né? É fundamental que o médium esteja preparado e alinhado para que as mensagens que saem através dele sejam mensagens confiáveis e bem analisadas. Por fim, né, o quinto item que a gente separou aí para justificar do porquê de estudarmos o livro dos médiuns, né, é a mediunidade e o progresso da humanidade, né? Quanto mais a gente se dedica para assimilar esses ensinamentos, né, que estão contidos não só em toda a obra, né, de Kardec, mas principalmente no livro dos médiuns, quanto mais a gente se dedica, melhor a gente compreende a fundamental importância que o estudo sério da mediunidade tem e o papel, né, que a mediunidade tem, né, e a responsabilidade que nós temos, sejamos médiuns ostensivos ou não, né, como promotores do progresso da humanidade. Porque a mediunidade, ela vem em nossas vidas como oportunidade de redenção e instrumento de automelhoramento, né? E à medida que a gente se melhora exercitando a nossa mediunidade, a gente, coletivamente, a gente melhora o todo. Porque eu melhoro, aquele que está ao meu redor também se dedica e melhora, e assim por diante, a gente vai fazendo uma mudança de todo, né? Então, a gente vê que, de fato, né, a mediunidade não é uma faculdade que deva servir somente para o aperfeiçoamento de uma ou duas pessoas, né? Não é um privilégio de um ou outro, né? O objetivo da mediunidade é maior, né? Abrange toda a humanidade. Então, como o nosso tempo ele já está correndo, né? É importante, né, e a obra de Kardec ela é completa por isso, né, porque não fala somente do fenômeno, mas nos dá uma contextualização importante, né. É importante a gente exercitar e vivenciar a mediunidade com Jesus. E isso, o Livro dos Espíritos, por isso que ele serve como essa diretriz maravilhosa, né. A educação mediúnica, ela é para toda a existência, pois à medida que o medianeiro se torna mais hábil e aprimorado, melhores requisitos ele tem à sua disposição para a realização do ministério abraçado, né? Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, a gente vê que a mediunidade, ela, ela não é nada mais ela não é apenas um estudo para que a gente possa conversar com os espíritos, ou que a gente possa interagir com os espíritos, né? Ela é principalmente um fator de autoeducação, né? E aí, para a gente finalizar, né, assim, mais um paradigma que a gente quebra, né? A mediunidade, ela não é somente uma expiação ou uma prova ou um mérito, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas comentando, né? Ah, fulano de tal é médium lá no centro, como se aquela pessoa fosse um ser especial só porque ele tem a mediunidade ostensiva. E não é bem por aí. A gente sabe que o fato da pessoa ter uma mediunidade ostensiva não quer dizer nada, não quer dizer nem que ela é mais elevada ou menos elevada. Ou então a gente vê o contrário, foi, se ele é médium é porque na certa ele aprontou em encarnações passadas e agora veio com uma mediunidade ostensiva para expiar, né? E também a gente não pode fazer esses julgamentos, né? A gente não sabe quem de nós não aprontou, né, em vidas pregressas, né? Então, muito antes, né, de ser uma prova, de ser uma expiação, ou de ser merecimento, né, o estudo consciente da mediunidade para a gente essa ferramenta de evolução, né, como a gente falou, né, um fator de autoeducação. E a gente precisa, né, se afastar, né, de alguns conceitos errôneos que a gente tem, né, de que o médium é esse ser sofredor, endividado, ou então, né, que o médium é um ser iluminado que tem essa faculdade como sinônimo de elevação espiritual, né? Nem um extremo, nem o outro, né? Os médiums ostensivos são como todos nós.
E aí, quando a gente começa a estudar, né, de fato, a gente vê que o objetivo essencial, né, da doutrina espírita é servir para a gente de roteiro, né, para que a gente possa melhorar, né? O objetivo global da doutrina dos espíritos é o melhoramento da humanidade, né? Então, a gente tem que usar o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, e principalmente o estudo, né, das obras básicas, para que a gente possa construir no nosso íntimo, né, esse progresso moral e intelectual que é fundamental na nossa jornada rumo à perfeição, né? Então, dito isso, a gente comemora, né, o aniversário de 160 anos do Livro dos Médiuns, né, essa ferramenta maravilhosa que Kardec colocou para a gente, compilou para a gente, que nos serve de guia, né, rumo a essa perfeição moral que nos espera um dia. E para finalizar, né, o estudo, a gente fica com Jesus, né, que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, dito isso, eu agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns e em seu aniversário. E encerrando essa palestra, a gente peço que todos fechem os olhos, né, que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente e que a gente possa encher os nossos corações de gratidão por esses momentos de paz e reflexão. Deus, Pai amado, querido Mestre Jesus, mentores e amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade bendita de conhecermos um pouquinho mais acerca da doutrina dos espíritos, em especial dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, fundamental para que nós possamos compreender cada detalhe de todas as relações que temos com o mundo espiritual, que possamos cada vez mais estudar, compreender, ampliar e dilatar os nossos horizontes acerca das leis que regem o universo e todas as relações que muitas vezes fogem à nossa compreensão, para que possamos atingir a nossa potencialidade e que possamos melhorar dia após dia na nossa jornada rumo à perfeição. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.